Alô, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, dia 4 de agosto de 2020, fazendo mais uma vez a nossa série de lives, todas as terças e quintas. Essas lives vão servir e vão ficar dentro do acervo aqui da Federação de Voleibol do Estado de Pernambuco. E hoje nós temos o prazer, o grande prazer, né, de termos como convidada a nossa Virna. É uma atleta, uma grande atleta, medalhista olímpica, muitos e muitos títulos, participações importantes, e ela vai nos dar a honra de bater esse papo com a gente, a Virna. E apesar de hoje, infelizmente, a gente sabe, é um dia triste para o voleibol do Rio Grande do Norte, porque faleceu nessa madrugada Jorge Moura, um dos principais, talvez o principal técnico de voleibol do Rio Grande do Norte, e também foi presidente da Federação do Rio Grande do Norte. Ele já estava comedido de alguns problemas médicos, mas infelizmente ele faleceu essa manhã. A gente vai dar os nossos pêsames, sentimento a toda a família, todo o voleibol de Pernambuco. A Virna já está aí, vamos ver se a gente consegue fazer contato com ela. Vamos ver se ela entra agora, daqui a pouco ela já vai entrar. Olá! Tudo bem Oi! com você? Como vai? Tudo bom? Quem é essa Tudo menina aí jóia! E do seu lado? você? Olha aí, que prazer. Prazer imenso falar com você, Virna. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente bater um papo. Nós aqui da Federação de Pernambuco estamos fazendo todas as terças e quintas, né, lives com atletas, com ex-atletas, com aquelas pessoas que marcaram o voleibol brasileiro. E, sem dúvida nenhuma, você é uma das que marcou e muito o voleibol do Brasil e o voleibol do Nordeste, né? A gente tem que dar essa ênfase para o voleibol do Nordeste. É um prazer muito grande estarmos com você. Boa noite, Celso. É um prazer também quando a gente fala do voleibol do Nordeste. Eu me emociono muito porque fui muito aí a Recife jogar, né? A gente tinha uma rivalidade gostosa entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, Fortaleza e Maceió, né? E eu tenho muitas recordações aí da Marilda, do Ednilton, pessoas assim incríveis e grandes nomes do esporte brasileiro, né? Que saíram daí dessa terra maravilhosa que eu tanto amo. É, infelizmente, né, você sabe, hoje é um dia triste para o voleibol do Brasil. Lá da sua terra, você conhece bem Jorge Moura, ele infelizmente nos deixou hoje e deixou também um grande legado para o voleibol, não só lá do Rio Grande do Norte, mas do voleibol do Brasil, né? Eu acho que quando você estava por lá, ele era mais do masculino, evidentemente, mas naquele tempo a gente viajava muito masculino e feminino junto, Com né? certeza. Eram muitos É, e intercâmbios e ele sempre foi uma pessoa assim, maior autoastral, e onde ele estiver hoje ele vai estar feliz, porque o que ele fez pelo voleibol do Norte e do Nordeste, né? Foi um feito assim muito importante. hoje realmente é um dia muito triste. O Jorge foi um grande amigo, né? Quando eu comecei a minha vida esportiva lá em Natal, o Breno era técnico, né, do feminino, e o Jorge era técnico masculino. Então a gente estava sempre muito próximo. Era uma pessoa assim apaixonada pelo voleibol, né, que fazia tudo pelo nosso estádio. Também logo depois ele se tornou o presidente da Federação, né, Norte Rio Grandense.
É uma pena, uma perda muito grande. Hoje acordei com a ligação da mamãe e do Gustavo, amigo nosso também, amante do vôlei, e eu fiquei muito triste, porque partiu uma pessoa querida, né? E, infelizmente, esse momento que a gente vive nessa quarentena, a gente não só está perdendo pessoas pela doença, mas pessoas por outros tipos de saúde, né? Eu acho que a própria pressão, a própria sensação, né, de contrair a doença, de você não poder trabalhar, de você não poder exercer sua profissão, gera alguns problemas, né, mentais, alguns distúrbios, enfim. Não sei nem se foi esse motivo que o Jorge já vinha apresentando alguns probleminhas de saúde, né, mas partiu, que eu já rezei muito para ele hoje, peço que Deus encaminhe ele para um caminho maravilhoso e quem sabe em breve a gente não estará todo mundo lá no céu comemorando com ele, né? Porque o futuro a Deus pertence, né? A gente veio nessa vida por essa missão de fazer o bem, de trabalhar. A gente, você é especial, amante do voleibol, apaixonado por voleibol, presidente da Federação Pernambucana. E a gente sabe as dificuldades que o Nordeste enfrenta, né? E vocês, como Jorge, grandes batalhadores pela essa sobrevivência do voleibol nordestino. Tudo bem, mas é isso, a vida segue, né? A gente não vai, a gente vai recordar sempre dele como um grande exemplo que ele sempre foi, como técnico, principalmente como pessoa também. Ele era professor e foi um grande exemplo. Mas as coisas acontecem e a gente está passando por mais esse obstáculo, né? Vamos dizer assim. Sim, Mas sim. vamos lembrar da Virna agora. Ela tinha, acho que, sei lá, 11, 12 anos quando ela começou a jogar lá no Rio Grande do Norte, e pela altura, naquele momento, naquele tempo, você já era uma alta do voleibol, principalmente do Nordeste, né? É, E começou jogando e fizemos vários e vários torneios, tanto em Recife, Fortaleza, e Vina sempre jogando nas categorias superiores, né? Porque ela era do Mirim, jogava no infantil, depois era do infantil, jogava no juvenil, mas eu acho que isso te, assim, fez com que você ficasse ainda mais forte, não? sim, acho que foi uma experiência muito, muito bacana, né, Celso? Assim, eu comecei o vôlei na escola, eu estudei durante muitos anos no Instituto Maria Auxiliadora, eu comecei na escola, depois eu fui logo para a seleção do Rio Grande do Norte com o Breno, aí a Suzete, a esposa do Breno, já me levou para o Colégio Marista, porque o colégio tinha muita tradição no vôlei, e aí eu jogava, como eu era muito alta, eu tinha algumas deficiências técnicas, né, mas eu tinha uma força grande no ataque. E eu fui jogando em todas as categorias, eu adorava, né? A gente vivia ali do voleibol, a gente fazia muitas viagens aí para Pernambuco, para Maceió, lá no qual o Toroca era técnico. Eu lembro que uma vez a gente foi de Kombi, e essa Kombi, no meio da estrada, quebrou, a gente teve que dormir às 12 no quarto de um motel, mas tudo era uma alegria, tudo era uma diversão, era bem gostoso, né? São tempos assim maravilhosos que vai ficar para sempre na minha memória, porque eu acho que a gente nunca pode esquecer as nossas origens, né? Dali do quando tudo começou. Hoje, eu não sei se você lembra do Pacal. Sim. O Pacal hoje é um grande amigo nosso, ele mora aqui em Campinas e nos Estados Unidos ele tá aqui, ele mora aqui em Campinas, né? Você vê, depois de muitos anos eu reencontrei ele aqui em Campinas. Então, são essas recordações assim na minha vida que realmente deixa o coração cheio, né? Essa semana eu estava arrumando os meus recortes, né? Minhas caminhas. Eu tenho todos os uniformes, Celso, do meu primeiro time de Natal até minha última apresentação, que foi no time do Bernardinho, eu tenho. E eu estava organizando agora na quarentena, né? Eu fiz uma live, chamei meus fãs, e eu encontrei a minha primeira camisa do Rio Grande do Norte, camisa verde, Federação Norte Rio Grandense. Então, assim, são memórias, né? Histórias, recortes de jornal. Minha mãe fazia todos os recortes, eu tenho todos os primeiros recortes.
é muito bacana isso, né? A gente fica mostrando agora para os nossos filhos, assim, hoje o mundo é completamente diferente, né? Tudo virtual, a gente era naquela página da revista, do jornal. São coisas assim que marcam muito a nossa vida, né, esportiva. Mas eu acho que também, evidentemente, eram outros tempos, é claro, mas aquilo eu acho que ajuda a criar um caráter mais forte, né, nas Sim, pessoas, né? E a gente hoje, quando a gente conversa com alguns atletas, eles não têm a ideia de o que era fazer o que você disse, sair de Natal numa Kombi para jogar em Maceió, para jogar em Recife, dormir embaixo da arquibancada. Muitas vezes é. fizemos isso embaixo Sim, da arquibancada. várias. Né? Hoje a pessoa chega lá, tem lá o caderno de encargos, tem que ter um hotel não sei o que jeito, tem que ter não sei quantas refeições por dia, se joga de noite tem que ter lanche, se joga de tarde, bom, enfim. Naquele tempo não tinha nada disso, né? E eu acho que isso daí fez com que Virna, por exemplo, como tantas outras, mas Virna ficasse mais forte, ficasse mais guerreira, mais do que já era, né? E porque você teve muita dificuldade também depois quando foi para o sul. E quando chega lá no sul, a coisa é diferente, né? É. E eu acho que ter passado por essas fases faz com que a pessoa realmente fique bem mais forte e bem mais cascuda, bem mais calejada para as dificuldades que ela vai encontrar, né? Na verdade, eu acho, Celso, o fato de sermos nordestinos, nós somos mais guerreiros. Eu acho que a gente se adapta a qualquer nova realidade. E o vôlei na nossa época era bem amador, né? E era gostoso, porque o profissionalismo, às vezes, se você não tem um equilíbrio, uma sanidade, né, mental, você dá uma tirada do foco, né? E assim, então eu sempre valorizei muito tudo que eu passei na minha carreira até chegar onde eu cheguei. Eu lembro que a gente treinava em quadra de cimento, usava tênis conga, né? Não tinha nem um tênis adequado ainda para jogar o voleibol, mas tudo faz parte de uma passagem. E olha, a Dani aí entrando. A Dani é de Recife, não é? A Dani Valadares? É Ela é da sua da época, né? minha época, Com é certeza, com uma certeza. galera boa. Você deve ter jogado bastante juntas, quer dizer, talvez uma contra a outra, né? Mas é porque ela é mais ou menos da sua idade. E é uma das nossas também deu seu depoimento aqui numa das lives e está sempre com a gente. E até ainda está jogando no Master de vez em quando, ela ainda joga. Eu digo, Dani, vamos lá treinar com as meninas para ensinar as mais novas. Ela diz, ah, não, mas vamos, vamos, vamos. Aí ela acaba indo. Eu acho que talvez com você também aconteça isso. Pessoas, pô, vamos lá bater uma bola, não sei o quê. É, o E pessoal ela me chama acaba. muito, as meninas me convidam muito, principalmente a Tati, que é presidente da Federação do Piauí. A gente é muito, muito amiga. E ela me convida muito para eu jogar o Master, né? Eu falei, Tati, eu tenho tantas lesões que eu tenho os dois joelhos com condromalácia, eu tenho hernia de disco. Eu voltar a jogar, eu voltar a sentir todas as minhas dores. E assim, hoje eu pratico atividade física para manutenção das dores, né? Assim, eu faço um pouco de transporte, de pilates, mas assim, infelizmente eu não tenho mais essa saúde. Eu acho que as levantadoras, por terem menos impacto, né, consegue ter um melhor rendimento. Eu lembro que quando a Fofão foi fazer a despedida dela, ela me convidou e nós íamos fazer, foi lá em São Bernardo, São Caetano, não lembro, São Caetano, eu acho. Aí eu me preparei 6 meses, né? Eu peguei um personal, falei, olha, eu preciso malhar para pegar músculo, porque eu não quero fazer feio, mas não pegava bola, né? Aí fui lá, joguei a despedida da Fofão. Celso, depois eu fiquei acho que umas 3 semanas que eu não conseguia pentear o cabelo. De tanta dor muscular no braço, na coluna, no joelho. Eu parecia que eu tinha que ser carregada de maca, assim. Aí eu falei, olha, infelizmente eu não vou poder mais jogar o vôlei, apesar de eu gostar muito, mas o físico não aguenta mais. Eu até que eu joguei razoavelmente bem, mas admiro essas meninas que ainda jogam mais.
Eu falei que se elas quiserem que eu seja técnica, que eu seja auxiliar, acompanhante para tomar uma cervejinha depois, eu seria uma boa parceira. Porque, na verdade, o Vasco tem aquele pessoal que joga, tem aquele pessoal que vai lá para colaborar, tem aquele pessoal que vai para comemorar, né? Isso Várias, mesmo. são várias categorias de atletas, né? Eu Mas, de qualquer vou, eu maneira, vou sempre um uma dia. Você festa. já foi em algum, Celso, lá em Saquarema? Não, a gente não, em Saquarema, a gente não teve ainda a oportunidade de ir, porque a gente aqui fez uma opção de participar de alguns torneios mais internacionais, porque a gente não tem condição de, como todo mundo trabalha, aquele negócio todo, Sim, né? sim. A gente mas nós tivemos a oportunidade de ir, por exemplo, no World Master Games, que você teve na Olimpíada de verdade, né? Que E nós, legal. nós não tivemos essa oportunidade, mas de qualquer maneira, esse World Master Games é como se fosse uma Olimpíada, né? Tem participação de vários países, então foi bacana, foi bem interessante. Mas aí eu queria falar com você de uma outra coisa. Você, quando foi para o Sul, porque isso é um depoimento assim bacana, porque as pessoas com quem nós conversamos, muitas delas falaram das dificuldades que elas encontraram quando a gente não pode falar que existe racismo, eu não acredito que seja racismo, mas existe uma certa desconfiança quando chega um cara lá do Nordeste, o cara diz, pô, quem é esse? Veio da onde isso aí? Né? E é aí onde entra a parte da sua garra, da sua raça, do seu caráter para suplantar essas dificuldades. Você encontrou assim alguma resistência, alguma dificuldade? Ah, bastante. É que eu sempre fui muito leve, né? Muito descontraída. Mas quando eu cheguei no Rio, primeiro na escola, né? Eu fui estudar numa escola e as pessoas me sacaneavam. Ô, bichinha, nordestina, Paraíba, né? Aquele preconceito. Aí quando cheguei em seleção brasileira, eu usava aqueles totó, né? Que a gente fala assim, né? O povo aqui fala Maria Chiquinha, mas a gente no Nordeste fala que é totó. Eu usava o cabelinho assim de totó e eu ficava de Walkman. E eu gostava de ouvir Beto Barbosa, Chiclete com Banana. Imagina, elas não tinham noção que tipo de som era esse, né? E as meninas me sacaneavam muito. Ah, Japaraíba, olha o som que você gosta. Olha não sei o quê. E hoje, todas elas, quando tem trio elétrico de Bel Marques, ah, Virna, me leve no trio do Bel. Eu falei, ah, o mundo dá muitas voltas, né? Na época vocês tiravam Exatamente. sarros de mim, que eu gostava dessas músicas baianas. Enfim, mas eu sempre tirei de letra. Mas óbvio que existia a galera do Sul, tinha aquela turminha, né? Mas eu com esse meu jeito meio descontraído, mais brincalhão, eu sempre ia me infiltrando e criei grandes amizades. Até eu lembro que tinha uma amiga da minha primeira seleção brasileira, infanto, que foi em Belo Horizonte que a gente treinava, Dani Starling, ela é mineira. E até hoje a gente é muito amiga. Eu, a Dani e a Fernanda Venturini, nós andávamos muito juntas na época, a Dani parou de jogar e a gente continuou, né? Mas assim, são memórias que o voleibol trouxe, né? As amizades. Mas era muito divertido, a gente ficava ali no Mineirinho, embaixo da arquibancada, né? Que era os beliches, né? E às vezes tinha barata, era uma bagunça aquilo ali. Assim, às vezes faltava energia, mas era muito gostoso, sabia? Esse clima, né? Essa estrutura mais simples, né? Mais simplória, mas eu acho que isso tudo faz parte de uma aprendizado. Eu brinco muito com a Leila, né? Nós somos amigas até hoje. Aí ela fala assim, Vina, nós éramos um bando de cangaceira. A gente chegou nessa seleção, o povo olhava pra gente assim, quem que são essas Paraíba, cabeçuda? Eu lembro que a gente brincava, calma, Leila, um dia a gente vai adquirir nosso espaço, com nossa humildade, vai chegar a nossa hora. E foi exatamente isso, naturalmente, obviamente com muito trabalho, né, com muita dedicação. A gente tinha que provar mais que todo mundo, né, porque nós vínhamos de uma estrutura mais simples, não tinha aquele nível técnico, né, que essas meninas do sul do país tinham. Então a gente tinha que se destacar em
em alguma parte, né? E eu, na época, eu lembro minha primeira seleção infanto, quando eu cheguei na seleção, as meninas, eu não tinha um fundamento muito bom, né? Eu lembro que o Pacau falava assim para mim, Virna, foca no que você tem de bom, que é a sua parte física. Você não vai deixar ninguém ganhar de você nessa parte física. E exatamente isso que eu fazia. Eu falava, olha, eu vou arrebentar aqui, nem que eu passe mal, mas ninguém vai ganhar de mim. E aos poucos, assim, eu fui ganhando meu espaço. Depois, como o Tony está perguntando, o primeiro clube, se foi a Bradesco, foi com o Marco Aurélio. Aí depois da Bradesco veio a Lufkin. Aí depois veio... Qual que foi outro time no Rio? Não, depois eu fiquei muito tempo na Lufkin. Aí depois eu saí, aí depois voltei, porque eu engravidei aos 18 anos, né? Aí eu parei de jogar. Foi aquele escândalo. E depois eu voltei. Quando o Vitor, meu filho, hoje, de 29 anos, nasceu, eu voltei a jogar. Ótimo, então. Tony também é um dos nordestinos que fizeram sucesso aí, que foram para o sul do país e também teve dificuldade no começo de o pessoal aceitar e teve que, como você disse, né, buscar lá no fundo o que tem de melhor para provar que a gente tem aquele valor também e que tem que aproveitar o que a gente tem de bom, né? Para poder fazer sucesso lá no Sul. Mas eu acho que depois que a gente se incorpora, que eles veem que a gente não é nem um bicho-papão, que a gente não vai fazer maluco. Apesar que cada um tem as suas maluquices, né? O cara que, como você disse, eu gostava de andar de Walkman, tem aquele que, sei lá, o nordestino sente muito frio, isso é uma coisa que eu sempre falo. Ah, Nossa, demais. Eu sou a pessoa mais friorenta do mundo. Morro de frio e tudo. exatamente, esse é um dos fatores. E aí, depois de você ter passado por esses clubes todos, você foi para convocada para a seleção, né? Para a seleção principal, no caso. Já Sim, tinha sido é. convocada Eu fiquei para nas a minhas seleção de categorias de base. base e joguei todas as categorias. Aí, quando eu engravidei aos 18 anos, o Zé Roberto Guimarães era técnico da seleção juvenil. Aí ele me convocou, só que não deu tempo, eu tinha feito cesárea, né? Não daria tempo de eu entrar em forma para jogar o Mundial Juvenil. Eu não joguei. Aí eu joguei uma temporada na Itália. Aí depois eu voltei da Itália, fui para Ribeirão Preto, que a Fernanda me ajudou muito, a Venturini, nessa época. E o Rizola era técnico de Ribeirão Preto. Foi quando eu fui convocada pela primeira. E aí eu fui cortada, eu fiquei mais um período. A Dani tá falando que da seleção juvenil. Pois é, eu não fui. Eu estava grávida e aí vocês foram, eu lembro disso. Eu fiquei fora dessa seleção, aí todo mundo falava para mim que nunca mais eu ia voltar a jogar, que nunca mais. E aí foi quando eu falei, o quê? Que eu não vou voltar a jogar? Eu vou mostrar para mim mesmo que eu vou voltar a jogar. E aí eu fui para a seleção adulta, fui cortada com a Adson. Aí depois o Bernardinho assumiu a seleção feminina. E foi quando, foi, na verdade, teve o Marco Aurélio nesse período. Não, o Bernardinho, eu não lembro a sequência. Eu só sei que o Bernardinho, quando assumiu a seleção, eu lembro demais que ele me sacaneia até hoje. Ele falava assim, Vina, você vai ser minha ponteira passadora. Eu olhava, ele falava assim, Bernardinho, eu não sei recepcionar, como é que eu vou ser sua ponteira passadora? Você tá maluco, cara? Esses dias eu vi uma live dele, ele me imitando, a coisa mais engraçada do mundo. Aquele meu jeito, né? Meio. E aí ele chegou para mim, eu lembro que era. Quando ele faz aquela convocação, a gente fica aqueles auditórios, né? Ele falando o que esperava de cada jogadora, né? E quando ele chegou para mim, ele falou: Olha, Vina, você é uma jogadora, você tem a parte física boa, você é uma jogadora raçuda, né? Mas você tem suas limitações, mas você tem futuro. E eu quero que você seja ponteira, eu acredito em você, vamos treinar.
Celso, a gente treinava tanto. A gente treinava ali em Curitiba, naquele frio, naquele frio. Ô, cidade fria. A gente treinava umas 6 horas por dia, naquele Tarumã. E aí acabava o treino, eu ficava eu, ele, o Tabacho, o Zé Inácio, só na comissão técnica, o Hélio Griner. E eles ficavam fazendo um saque em mim, eu tinha que acertar na biruta, né? Aquelas cestinhas, tipo cestinha de basquete. 10 recepções. Impossível, né? Você jogar já é difícil, imagina defender um saque, né? Atacar o saque. E eu treinava muito. Ele falou, Vina, eu não quero saber quanto tempo você vai conseguir essas 10 bolas, mas uma hora você vai acertar. Uma semana, nada. Na terceira semana começou a bater no aro. Aí eu falei, eu tô melhorando, né? Aí eu fui, Bernardo, eu tava super exausta, né? Vamos negociar. Batendo no aro vale 1 ponto, entrando vale 12. Ele falou, não, a gente não tá jogando basquete, tá jogando vôlei. Vai ter que ser assim. Aí, enfim, eu sei que depois de uns 4 meses, as 10 bolas entraram. Eu falei, tô melhorando, né? Tô melhorando. E nós fomos jogar um torneio na Alemanha, em Bremen. Foi meu primeiro torneio da seleção adulta com o Bernardo, né? Eu era reserva, ok, super feliz, tá? Entre as 12 já tava assim, super feliz. Eu era reserva da Ilma e da Ana Moser. Mais a Ana Moser porque eu tinha a função de recepcionar, né? A Ilma tinha mais aquele ataque forte do fundo. Chegamos nesse torneio, a Ana Moser rompe o ligamento do joelho. Capitã, né? A líder, sabe quando todo mundo olha para tipo assim, acho que ela não vai dar conta, acho que ela não vai dar conta. Você percebe, né? Aquela insegurança assim no grupo. E aí eu joguei razoavelmente bem. Quando acabou o torneio, eles homenageiam, né, as melhores jogadoras do mundo. Cuba, para variar, no timaço, Rússia. E aí, melhor atacante, Mireia, melhor bloqueio a Rússia, melhor levantadora, Fernanda, foi dando os prêmios. Melhor recepção, Dias. Todo mundo esperando a cubana, Dias subir ao pódio. E ninguém subia ao pódio, ninguém subia ao pódio. Quem era a melhor recepção do mundo? Eu tinha ganho. Aí eu peguei o Bernardinho e falei, poxa, muito obrigada por você fazer eu acreditar, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse receber um prêmio desse. Aí ele fala assim, não, obrigada a você pela sua dedicação. De você acreditar que você poderia um dia aprender a recepcionar. E depois desse prêmio, assim, foi muito marcante que minha carreira foi um divisor de águas na minha carreira, porque era um fundamento que eu tinha muita limitação, muita, muita mesmo. E eu, de repente, dei a volta por cima, consegui ganhar essa confiança que eu precisava. E quando eu fui para a Olimpíada de 96 em Atlanta, eu voltei para a reserva, né? Mas eu já fui com uma bagagem maior, né? Com mais experiência, com mais confiança. E aí foi quando minha carreira começou a decolar. Eu tenho aqui anotado, não vou, você pode até me corrigir, mas você também no Grand Prix de 99 ganhou o melhor passe. Ah, entre outros prêmios, ganhou o Foi, melhor passe. foi. 99 e Agora o 2000 Bernardinho foi. não estava tão errado assim, né? Pois é. 99 e 2000 assim, foi anos assim, muito, muito especiais na minha carreira. Sabe aquele ano que você dá o start, assim? Não pelos prêmios individuais, assim. Ganhei nesse Grand Prix melhor atacante, melhor recepção, ganhei vários prêmios. Porque a gente, no esporte coletivo, a gente não ganha um prêmio sozinha, né? A gente depende muito da companheira. Mas, assim, foi um ano de amadurecimento, de crescimento meu como jogadora, sabe? Daquela liderança que eu fui adquirindo. Foi um ano também que eu joguei pelo Flamengo. Aquele ano, assim, que realmente colhi muitos frutos positivos, né? Bacanas, assim, inesquecíveis. Certo. Agora me diga uma coisa. Aí você foi para a sua primeira Olimpíada, foi Noventa e em seis, Atlanta. Atlanta. Ai, Aí me diga uma coisa, como é assim, quando você botou o pé lá na Olimpíada, ó em quem tá aí, Recife, Maurício. Ô, você que é fera, meu amor, te amo. Te amo quando você muito. botou o pé lá na Olimpíada, você lembrou daquela menina que saiu lá do Rio Grande do Norte, do Colégio Auxiliadora, e ter chegado ali? Com certeza, você sabe, Celso, papai era muito religioso, né? Papai faleceu faz 3 anos.
E o papai me dava muitas cartas, né, para eu levar comigo. E em uma dessas cartas, que eu até tenho até hoje, ele falava exatamente isso: minha filha, sempre lembre das suas origens, sempre lembre de cada manhã que você acordava, que você tem que ir para o treino, que você tem que estudar. Então ele fazia um retrospecto na carta, até chegar onde eu cheguei. Então, cada hora que você for entrar em quadra, agradeça a Deus a oportunidade de você estar aqui. Porque tantos milhões de brasileiros poderiam estar, né, onde você conseguiu chegar. Quantas pessoas não poderiam estar no seu lugar e Papai do Céu te escolheu, né, para ser uma representante do seu país. Então, na hora, Celso, que a gente ganhou aquela primeira medalha, que foi a primeira medalha do esporte coletivo feminino. Nenhuma mulher do Brasil tinha ganho uma medalha, né? E aquela medalha a gente não tinha noção da importância. E quando a gente chegou no Brasil, que a gente viu, né, a expectativa. Deu uma travada aí, né? Oi? Oi, tá me ouvindo? Oi, tá, voltou legal agora. Deu uma caída a internet. Eu aí, vamos agora aguardar que ela volte, sendo um papo muito legal com a Virna. E é sempre muito importante esse depoimento dessas atletas que conseguiram ter esse destaque, né? Como ela teve. E é bacana escutar ela própria falando isso, né? Pronto, voltou? Voltou, a minha ajudante aqui voltou, me ajudou. Então, eu falo assim, quando a gente está ali no pódio, que a gente vê, passa um filme na sua cabeça, né? Porque não é a fama, não é o dinheiro, é aquele orgulho assim de ser brasileira, de ser nordestina, sabia assim? Cara, levantar a bandeira do meu Nordeste, assim, que poucos tiveram essa oportunidade, né? Principalmente no Nordeste, assim. Eu fico muito lisonjeada. Eu vejo o Marcelo Negrão, que saiu daí de Recife. Nós somos muito, muito amigos até hoje. Nós fazemos parte de um projeto do Banco do Brasil, né? Embaixadores. E a gente sempre está juntos e a gente exatamente vive, né, essas recordações bacanas, que nem a Viviane está falando aí, o Nordeste na veia, literalmente. A gente busca forças assim, onde às vezes as pessoas acham que não tem, né? E é muito gostoso, sabe, o esporte, né? Porque nos dá essa resiliência, nos dá essa força, nos dá essa raça de superar, né? Eu vejo agora nessa quarentena, obviamente já se passaram muitos dias e as pessoas já estão começando a ficar apreensivas, angustiadas, mas a gente sempre tem uma palavra de conforto, a gente sempre tem uma raça a mais, né, para, poxa, quantas pessoas estão no hospital e gostariam de estar no nosso lugar em casa, né? Então a gente tem que se sentir privilegiado. E uma coisa que eu aprendi do esporte, Celso, que eu levo assim para a minha vida, principalmente para os meus filhos, eu falo muito com eles isso. A gente se prepara para o jogo de hoje. O jogo de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, todo o nosso foco é para hoje. Amanhã não tem como você se programar, porque você precisa ganhar o jogo hoje. Né? E a vida é assim. A gente tem que viver um dia de cada vez. A gente não pode atropelar as coisas. E isso o esporte me deu muito, me deu essa resistência, sabe? De esperar chegar o amanhã. Né? E às vezes, muitas vezes nas derrotas, né? Que a gente tinha que acordar, virar a chave, se superar, que tinha outro jogo à noite. Não dava tempo da gente ficar lamentando. Ai, você sim, podia analisar,
olha, errei isso, errei aquilo, vamos virar o jogo. E a vida é assim. Você quando tem um problema, você quando tem uma dificuldade, se você ficar se lamentando, a vida te engole, né? Essa quarentena a gente, eu pelo menos particularmente para mim assim foi um super aprendizado, até porque nós somos ativas, né? A gente gosta. Eu que viajo praticamente toda semana, faço muitas palestras motivacionais, eu faço esses projetos do Banco do Brasil. Eu me vi trancada dentro de casa quase 200 dias, mas eu falei, poxa, que bom que eu estou tendo essa oportunidade de estar dentro de casa. Eu estou resgatando meus filhos, minha família, meu casamento, a minha história do voleibol, que quanto tempo a gente estava ali no, jogando, nunca vi assistir tantos jogos meus. Agora o Sport TV está passando vários jogos, né, da gente. Até As descobri um principais fã. conquistas, né? Hã? As principais conquistas estão reprisando, fizeram Muito várias. legal. E eu descobri agora na internet um fã chamado Marquinhos. Ele tem jogos de vôlei, Celso, desde 1974. Ele tem muitas gerações de vôlei. Ana Cláudia Cecília tem vários jogos dela, que eu amo ela. Inclusive, ela que fez a nossa ponte, né, de nos reencontrar. Enfim, são momentos muito mágicos e muito marcantes assim, na nossa vida. A gente só tem que agradecer a Deus todos os dias. Você sabe que a gente teve a oportunidade aqui, através dessas lives, nós estamos fazendo isso desde o início de junho. Como você disse, essa nossa obrigação de se concentrar, né, em casa, por causa de se preservar e preservar as outras pessoas também, nos fez encontrar caminhos diferentes, né? Como você Sim. mesmo falou agora há pouco, vendo os álbuns de fotografia, recolocando as matérias, lembrando o que aquelas matérias falavam naquele dia, né? Que elas foram Hum, escritas, estavam, às vezes, uma vitória do colégio, uma vitória de uma equipe pequena, não sei. Então, essa foi uma das coisas que eu acredito que foram umas coisas boas, que a gente aproveitou para rever. A gente não estava com tempo para fazer isso. Quantos sim, amigos que nós vimos, porque era o que a gente tinha para fazer, rever os amigos, né? E como você sim, está dizendo, é um jogo por dia. Não adianta ficar pensando em amanhã se você não jogou de hoje ainda. Já pensar no de hoje. O de amanhã, é vamos para verdade, frente. é E eu verdade. conversei com várias atletas, com vários atletas, você conhece todos eles, do Noro, Moreno, William, as meninas Dani, Lins, quem mais que teve com a gente, Giovanni, Ana Cláudia, que você falou, se eu me esqueci de alguém, não sei, e todos eles disseram e confirmaram, você confirmou, quase que a mesma coisa, com outras palavras, mas a mesma coisa, que a emoção que a gente sente, que vocês sentem, né? Quando sobe no pódio, ou mesmo quando entram, porque alguns desses não subiram no pódio, né? Mas quando estão lá na Olimpíada, ele passa um filme na cabeça e reconta toda a tua história, né? Isso é É, uma coisa muito importante, que esses atletas novos que nós temos hoje, eles precisam saber dessas coisas, né? Que a pessoa que está aí, ela está lá, mas ela também tem sentimento, ela também está sentindo aquilo, às vezes de uma forma diferente. E esses depoimentos foram muito importantes para confirmar isso, né? Que eu sim, acho que todo atleta deve sonhar em ir para uma Olimpíada. Isso aí, todos eles disseram, é o ponto máximo, como você mesmo disse, independente de ganhar medalha ou não, é, é a consagração de um atleta. E muitos disseram, poxa, eu estou aqui, eu sou um dos melhores do mundo, porque aqui só vem os melhores do mundo. é, é muito louco isso, né? Um dia eu estava na Vila Olímpica, eu já estava, foi a primeira Olimpíada. Eu tive duas experiências assim de Olimpíadas assim que foi muito marcante. A gente chegou em Atlanta, você cruza com os 10.000 atletas, os melhores atletas do mundo, né? Ali. Eu deslumbrada com aquela máquina fotográfica de bobina, né? Porque antigamente não era aquele filmezinho dentro e você tem que esperar um mês, torcer para não queimar, né? Torcer Aí eu para a lembro foto que ficar boa, né? e não sabe nem se ficou boa, né? Eu lembro que era Kodak, eu não esqueço nunca mais dessa máquina, do meu pai que ele me emprestou. Eu entrei num refeitório,
Aí tava o time da americano de basquete. Eu falei, gente, é o Michael Jordan que tá ali. E eu assim, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô vendo o Michael Jordan. Aí eu olhava assim, e era todo o time da NBA lá, né? Aí eu falei, gente, eu vou lá pedir pra tirar uma foto. As meninas, você tá louca? Vai pedir tirar foto com o cara é mau ídolo. Eu falei, nordestina, né? A gente é. Ou não, a gente já tem, né? Lula já Peguei. tem, sempre sim. Pois é, aí peguei, Natanael, ó, preciso te encontrar, hein? Semana que vem vou em São Paulo pra gente te encontrar, sem falta, um amigo meu. E aí, cheguei lá perto do Michael Jordan, ele tava no refeitório com a bandeja, assim, tava servindo. Aí eu falei assim, você pode tirar uma foto comigo em inglês? Quando eu take a picture, eu falei, pardon? Eu falei, não entendeu meu inglês nordestino, né? Já é ruim, ainda mais cantando nordestino. Deixa eu, falei, piquituri, piquituri. Aí ele, yes! Aí ele colocou a bandeja assim em cima da mesa e tirei a foto. E aí voltei toda serelepe. Nossa, tirei foto com o Michael Jordan, nananã. Aí as meninas, agora eu quero ir lá, quero ir lá. De repente, aquele refeitório parou, porque todo mundo estava querendo fazer isso, só que ninguém conseguia, ninguém tinha coragem. Quando eu fui, eu abri a porta, só que aí, moral da história, tiveram que tirá-lo do refeitório. Porque imagina, um enxame de atletas em cima dele, né? Aí eu brinco com as meninas, beijinho no ombro, né? Vocês não tiveram coragem de ir na hora que eu fui, eu tenho a foto. A minha foto é meio feinha, né? Tem embaçadinha, mas eu tenho até hoje. Essa foi uma história muito engraçada. E a outra foi já, eu joguei até 2004, né? Aí 2008 foi Pequim. E eu fui como comentarista já. Foi 2008 Pequim, 2000, isso. Eu fiz as 3 últimas Olimpíadas como comentarista. E aí teve um dia que a gente teve uma folga, eu estava até com o Luciano do Vale. E eu falei, Lulu, foi um grande professor para mim. Tudo que eu aprendi de comentarista foi com ele. Ele falava assim para mim, Virna, seja você. Você fale sua essência, fale seu sotaque, fale do seu jeito nordestino de ser, que as pessoas gostam de ouvir a verdade. Essa coisa muito engessada, muito. Não, não é seu perfil. Enfim. E nesse dia nós almoçamos. Aí eu falei, eu vou lá na Vila Olímpica visitar os atletas. Ali eu fui como ex-atleta, né? E ele estava cansado, foi pro hotel e eu peguei um metrô e fui. Quando eu cheguei na Vila Olímpica, eu fui fazer o cadastro, né? Aí entrei ali na área dos atletas, depois eu fui, entrei no refeitório, o pessoal do COB lá, o Marcos Vinícius, na época, estava ali junto, me colocou ali no refeitório, e cruzei quem? A Mireia Luiz. E, eu não, e a gente teve aquela rivalidade com Cuba, em 96, ficamos uns anos sem nos falar, e a gente era muito amiga. Voltamos à amizade agora, depois que a gente parou de jogar. E aí, quando eu cruzei ela, Virna, amiga, quanto tempo? Ela é chefe de missão de Cuba, né? E ela com um cubano, um lutador de boxe, o cara com uma medalha de ouro assim enorme no peito. Sabe quando assim, eles estavam acabando de chegar da competição. Aí eu olhei assim e falei, nossa, parabéns, né? Você é o melhor do mundo, né? Aí a Mireia falou assim, ela é a Virna. Ela foi uma das grandes jogadoras de vôlei do Brasil, uma das melhores. Eu falei, Mireia, pelo amor de Deus, você está falando para o cara que é o melhor do mundo, Mireia, pelo amor de Deus. Enfim, aí ficamos brincando lá e eu fiquei conversando um pouco no refeitório. Na hora que aquele cara entrou no refeitório, aquela cena ficou marcada para mim. Todos os atletas de qualquer país se levantam para aplaudir assim, the best of the world. Então, assim, o esporte une os povos, une as ações. É muito bacana. Então, assim, eu vivi muitas, muitas, muitas recordações, assim, lindas, né? Em seleção brasileira, assim, eu me orgulho muito de ter passado por todo esse processo, né? Aí no vôlei. E vivido também a evolução, né, da Confederação Brasileira do Vôlei, através da entrada do Banco do Brasil, do profissionalismo que ficou do nosso centro de Saquarema.
enfim, muito bacana a gente ver todo esse processo, né? De ver o Toroca ali, o Toroca que praticamente me levou para o Rio de Janeiro, que foi quando eu me destaquei, que eu fui chamada, foi quando eu joguei pelo CRB. Eu fui emprestada do Breno Cabral, lá do Breno para o CRB, e aí a gente foi jogar um torneio lá, que era Super Gás Brás, Atlântica Boa Vista. Eu lembro que a Isabel me deu até um tênis, que eu tenho até hoje esse tênis. Tem uma camisa que ela me deu até hoje. Mamãe guarda tudo. Então, assim, foi muitas histórias que a gente não pode esquecer, né? Dessas pessoas que foram importantes em nossas vidas, né? O próprio Marco Aurélio Mota, que foi lá em Natal, que me buscou. Então, assim, eu falo assim que todos os treinadores tiveram, assim, passagens marcantes em minha vida, né? Principalmente no Nordeste, né? As pessoas que me incentivaram. Eu lembro além do Breno da Suzete, do Pacal, como era aquele técnico lá de Fortaleza, o Altão, que era técnico da Shelda. Ah, Agora, esqueci. lá do Ceará, eu me Não é lembro do Cabral, não. é Esqueci o fuzil, nome mas dele. Eu lembro do Ednildo, da Marilda e de Recife. Como é que eles estão? Ainda continuam com vôlei? o Marildo ainda está lá na escolinha, imagine, na escolinha da bebê, né? É E também na mesmo. universidade. Mas ela, na verdade, outro dia eu encontrei com ela, eu disse, "Cara, é muito importante que você treine o pessoal da escolinha, porque você vai realmente ensinar os fundamentos, ter a paciência de ensinar os Gurgel, era o fundamentos. Gurgel, exatamente. O Tony está Você está falando que era o lembrando aqui, o Gurgel Gurgel. também fazia parte daqueles intercâmbios que a gente sempre fazia com aquela. E o Você Ednilton está agora está. quantos anos da federação aí, Celso? A gente entrou há 4 anos, né, passados. Aí nós tivemos a reeleição e vamos ficar mais 4 anos. E um grande fã seu também é o vice-presidente, que é Lula, né, que é o vice-presidente. Lulinha! Ai, como amo Ele disse, ele! eu lembro de Vila, mas só quando ela jogava na praia, porque o negócio dele é só A a gente praia. ficou muito próximo no vôlei de praia. Aquele ali era um astral. E que jogava voleibol, gente? Ele brincava de jogar voleibol. Que saúde ele tinha. Manda um Ele falou assim, não beijão posso pra fazer a ele. vida. Eu falei para ele, faz a live com o Vila. Ele disse, não posso. Porque se eu fizer a live com ela, só vai sair É maluquice, não vai dar besteira! certo. Quando a gente se Aí ele disse, encontrava, não, era faz só você que depois eu resenha. acompanho. Aí ele me disse também que era muito amigo seu, que vocês sempre estavam sempre assim juntos, né, nas arenas lá. E agora o pessoal nem fica tanto na arena, não aproveita como é que se diz, essa socialização que tem, que fica, né, para a vida toda isso aí. É uma É, coisa bem legal. foi uma experiência E, muito bacana na minha vida, o vôlei de praia. Muito, muito bacana, assim, porque é um outro esporte, né? A gente tem que reaprender a jogar, porque os fundamentos são um pouco diferentes, né? Mas, assim, foi uma experiência muito bacana, porque além de eu estar aprendendo um novo esporte, eu conheci pessoas maravilhosas. Ali que eu me aproximei do Naubé, do Lula, do Franco, uma galera. Foi muito bacana, foi muito, muito legal. e teve um tempo também que o vôlei de praia não era dominado, mas tinham muitos atletas nordestinos no vôlei de praia, Sim, que não. na Eles verdade foram foram os que começaram, celeiros os do vôlei de praia, precursores, né? né, Celso? Exatamente, foram os precursores. Roberto Muita Lopes, gente lá de Franco, Natal, Larissa de Fortaleza, Juliana. Era muita gente exatamente. boa. Lula. Muita gente boa, muita. Outro dia eu deixei ele fazer uma live com o Garrido, entendeu? Aí não prestou a live com eles porque foi muita maluquice. Ele disse, olha, Imagina. se quiser, não vai dar certo. Esse com ela não Mas você vai ser. também jogou, não jogou, Celso? Mas aí eu já sou um pouquinho mais fora da sua época, né? Aí quando você ainda estava começando, eu já estava no adulto, mas joguei muito lá em. Por isso que eu conhecia muito Jorge Moura, né? Porque ele era do masculino, e Sim. tanto no masculino como no feminino tinha aquele intercâmbio, que a gente tinha aquelas Copas do Nordeste, né? Que tinham os Era estados muito sempre bom indo. aquilo, era ótimo. Mas aí eu não passei nessa fase do infantil, eu não passei não, porque eu já cheguei aqui. Eu sou paulista, né? Você Mas eu tem já uma cheguei relação aqui boa com o Igor lá de Natal? muito bom, inclusive falei com ele hoje. Manda um beijo para ele.
Igor, ele é meu companheiro de quarto, às vezes, quando a gente vai para as assembleias, Ah, é? ele é meu companheiro de quarto, é. Que Assim, a gente fica legal. muito, assim, porque a gente é mais ou menos da mesma idade, o pessoal sempre faz, né, mas ele é bem bacana. E aí, agora, como eu estava te falando, o Lula é meu vice-presidente. A gente tem tentado aqui levar, não só o voleibol de Pernambuco, mas dar uma força para o voleibol do Nordeste, né? A CBV criou agora um novo sistema de gestão, acompanhando até a legislação. E eu sou representante do Nordeste no Conselho de Administração. E os Ai, que atletas estão legal. também entrando nisso, né? Então, está lá no Conselho de Administração, está o Rafael, que ele é mais novo. O Rafael é o levantador lá do Taubaté. Você Eu também deve lembro conhecer. dele. Pronto, então, e está sendo muito É importante importante, né, Celso, colocar essa esses mistura, atletas entendeu? para trabalhar junto com você, para ajudar. Eu vi que o ano que vem tem a votação. Inclusive de votar na Assembleia da CBV, de participar mais realmente dentro das coisas do voleibol do Brasil, entendeu? As coisas estão ficando mais claras, até por causa a transparência é uma coisa que não tem como fugir dela, né? E eu acho muito importante que os atletas conheçam as dificuldades também que tem do lado de lá do balcão, entendeu? A gente pensa que do Sim, outro lado é tudo mais fácil. E não é bem assim que as coisas funcionam. Mas eu acho que a gente está num momento, e aí pessoas como você, como Negrão, outro dia nós conversamos também, com quem foi que a gente conversou, atletas de ponta, que dão esse respaldo. Parece que é a Amanda também que está na comissão, se não me Amandinha, engano. eu Para, queria não tenho muito certeza. conversar com o Igor. Eu tenho um projeto. Agora mesmo na quarentena, eu fiquei pensando, gente, eu preciso montar alguma coisa lá em Natal para o voleibol de Natal, sabe assim? Fomentar, fazer algo para ver que você parece mais Vina, você parece mais Amanda, você parece mais jogadora, sabe? Eu acho que não é um dever da gente, mas eu achei uma gratidão pelo Estado, né? E pelas essas pessoas que estão aí envolvidas tantos anos. O Igor também está lá já há uns 3, 4 anos, né? Eu Depois. acho que sim. É Pois, porque com a nova legislação, algumas federações adaptaram o estatuto para só ter sei. uma reeleição. E algumas não fizeram ainda isso. Todas vão ter que se adaptar, mas algumas já fizeram e outras não. Então a nossa já fez. E nessa Então, eleição para justamente. presidente do COB, você vai indicar 2 atletas daí do Estado ou os atletas. Não, veja é o seguinte: não é indicação, não. Agora acontece o seguinte: cada estado, nós temos a Comissão Nacional dos Atletas, de praia e de quadra, certo? Certo. Comissão Nacional. O presidente é Rafael, da quadra, e Emanuel, da Da praia. praia. Cada estado vai ter uma comissão estadual de atletas de praia e de quadra. Que Então, legal. cada estado fez a sua eleição. Quem não fez a eleição, os da Comissão Nacional podem indicar um atleta, mas na maioria dos estados fizeram as eleições. Foram eleições. Ainda não teve a participação dos atletas que nós gostaríamos que tivesse. Muitos não se importaram, muitos não foram, mas foi um começo. A gente sempre dá o primeiro passo. O importante é isso. Sim, sim, lógico. Bom Então, saber agora, disso. os 27 estados têm. Eu não sei aí em São Paulo quem é, mas a gente vai saber logo, logo, porque todo mundo vai ter que dizer quem são os atletas, né? Já E está cada estado definido criou. esses atletas. Não, foi tudo eleição, né? Foi pela eleição. Então, cada estado, cada federação estadual criou sua própria regra. A CBV fez um manual de orientação. Inclusive, Certo. eu participei, o Igor também participou. Ouvimos a opinião de vários. E eu acho que a partir de agora os atletas vão ter uma outra participação, uma participação mais efetiva. Mas seria muito importante que eles realmente se interessassem por ter uma participação efetiva, entendeu? E confiassem mais no trabalho das federações e confiassem mais no Sim, trabalho das lógico. pessoas, entendeu? Até Porque porque muitas foi vezes, da onde a gente saiu, né, Celso? A gente lógico, tem que claro, lembrar.
Ah, eu queria que o Igor me indicasse, mas será que ele já selecionou lá os Aí, atletas de Natal? aí eu não sei. Realmente a de Natal eu não tenho certeza, porque cada federação se reporta à CBV. Aí depois a CBV oficialmente deve dar conhecimento de todos, mas aí realmente eu não sei. Aham. E você seria uma excelente indicação, sem dúvida. E independente de você ter um cargo ou não, uma excelente opinião quando fosse Sim, necessário. Sem sim. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas Oi, eu acho que a Lulinha, partir de agora um os beijo atletas. pra você, Lulinha. Que saudade. Quanto tempo você negou fazer live comigo, né, nego? Eu sei por quê, ó, que a resenha ia ser muito grande aqui. Como eu tô com saudade de você. Então, aí, só para te dizer o seguinte: quando eu convidei Lula, eu disse, Lula, eu só vou poder ficar mais uma reeleição, mais 4 anos, e já estou colocando ele. É que esse ano não teve, porque teve esse negócio da pandemia, nós não tivemos uma Assembleia. E eu conversei com o Toroca, eu disse: eu preciso que ele se infiltre no negócio para saber como é que funciona as coisas, que ele vai Sim. ser futuramente o presidente. Ai, que Eu acho show! que passa por isso, entendeu? A gente não vai ficar, ele não vai ficar lá a vida inteira. Ele vai passar um tempo, vai vir outro, e assim vão vir outros, entendeu? Hum, Muito importante. Ele aceitou o convite. Eu estou dando liberdade. Ele até fica rindo, mas é verdade. Dei bastante liberdade para ele. Ele é um cara bem assim. Ele trabalha muito com projetos sociais lá na Prefeitura do Cabo do Santo Agostinho. Então, como você disse, é muito importante que os atletas de nome, como você, como vários outros, é, votem para os seus estados, assim, a fim de fazer um projeto de desenvolver, ou de poder abrir alguma porta para que ele se desenvolva. Essa sua intenção, eu acho hum. que vai ser muito bem-vinda no Rio Grande do Norte. Ah, não, eu vou procurar o Igor para isso, sim. Porque eu acho que a gente pode fomentar muito o esporte lá. E eu estou sempre em Natal, porque como o papai faleceu, a mamãe mora lá, eu fico muito próximo. Agora na pandemia que eu não consegui ir, né? Mas assim, eu 4, 5 vezes ao ano estou visitando a mãe. Até porque para resgatar um pouco as nossas origens, né? Comidinha Lógico. nordestina, colinho de mãe, não tem coisa melhor. Mas eu vou procurar o Igor. Eu tenho o telefone dele, vou Amanhã bater mesmo um eu já papo ligo com para ele ele. e falo: olha, é melhor você ligar para a Dina. É, isso, pronto, ótimo. Fala com ele. Agora, Vina, é o seguinte: nosso tempo já está quase, infelizmente, agora passou rápido. Eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos atletas jovens, entendeu? Que você é uma pessoa assim aberta, super simpática, super bacana. A gente já se conhece há bastante tempo e tem uma legião de fãs aqui, sem dúvida. Então, seu depoimento é muito importante. Eu queria te agradecer muito. Ô Celso, primeiramente, obrigada pela oportunidade de falar pertinho da minha terra ali, né? Com pessoas que amam voleibol, que se dedicam, que faz tudo com muito amor. Que só a gente sabe realmente as dificuldades, né? Ali para a gente fazer o vôlei progredir. E eu queria deixar um beijo aí especial para todos esses atletas que estão começando uma carreira. Nada é fácil na vida, né? A gente quando começa, a gente nasce, até a gente aprender a andar, a gente senta, a gente engatinha, a gente tem todo um processo de aprendizado. E no esporte é assim. Mas que quem tiver mais perseverança, treinar mais, se dedicar, obviamente vai ter o resultado. Às vezes, nem sempre precisa ser o melhor. Porque eu nunca fui uma grande jogadora, eu sempre fui uma jogadora operária. Eu treinei muito, me dediquei muito para eu conseguir me tornar uma grande jogadora. Então, assim, o esporte veio, as conquistas vieram com muito trabalho. Então, assim, queria deixar essa mensagem aí para todo mundo, ter um pouco de paciência nessa pandemia, realmente está desgastante, mas que está acabando já, tudo vai passar. E muito obrigada pela oportunidade de trocar essa experiência com você. Te amo, E, Lulinha! e também agradecer mais uma vez a você e saber que você saiba que a gente está sempre aqui também de portas abertas. E foi um prazer assim muito grande. Nós estamos fazendo essas lives que nós vamos criar um acervo. Então, que Que você também legal! vai fazer parte desse acervo. E foi um grande prazer para a gente.
Obrigada, bom? Celso. Fiquem com Um Deus, beijo viu? grande Se para cuidem você. aí. E tenho Beijo para certeza que todo mundo. vai ser muito importante nessa passagem dos atletas para a administração do nosso voleibol. Um grande beijo E para se você. precisar de alguma coisa, sabe que eu sou parceira. Um beijo para você. Eu vou Beijo do encerrar para meu gravar. tamanho. Boa noite. Tchau. Obrigado.